Bem-vindo de volta, nós estamos no curso Discipulado e Integração, fazendo a apostila Compromisso com a Membresia. Capítulo 4 é o que nós vamos iniciar agora. Para você que chegou, não esquece, tem que voltar e fazer os capítulos anteriores da apostila. Ao final da apostila, você vai receber, ou melhor, ao final do curso, fazendo as 5 apostilas, você vai receber o certificado de conclusão do curso Discipulado e Integração. Então, você precisa preencher comigo a apostila. Eu vou falando, você vai preenchendo e preenchendo a apostila, ela já estará concluída, que é o sinal de que você participou da aula. Beleza? Vamos lá? Capítulo 4, as declarações da nossa igreja. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 10, diz: rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que sejais concordes no falar e que não haja dissensões entre vós. Antes sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. A nossa declaração de propósitos é uma declaração de propósito, por exemplo, ela pode ter toda uma estrutura simbolizando a igreja. Nós temos uma declaração de propósito que é ganhar todas as pessoas para Jesus, incluir na família, levar a crescer na fé e ajudar a descobrirem seus ministérios para a glória de Deus. Isso é uma declaração de propósito. Ganhar todas as pessoas para Jesus, incluir essas pessoas na família, levar essas pessoas a crer ou a crescer na fé e ajudar a descobrirem seus ministérios para a glória de Deus. Em resumo, a igreja ela vive debaixo dessas 4 premissas, que é ganhar, consolidar, discipular e enviar. A igreja vive para ganhar pessoas, consolidar essas pessoas, treinar ou discipular essas pessoas e depois enviá-las. Então esse é o nosso propósito e através desse curso nós estamos fazendo isso. Por que existimos como igreja? O propósito da nossa igreja se resume em apenas uma frase baseada em 2 textos da Bíblia. Nós cremos em um grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. Cremos em um grande compromisso com o grande mandamento, escreva aí, grande mandamento, escreva isso, e com a grande comissão. Cremos no grande compromisso com o grande mandamento e com a grande comissão. O que é o grande mandamento? Disse Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Este é o primeiro e o grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Está em Mateus, capítulo 22, versículos 37 até o 40. Esse é o primeiro grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E depois, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E a grande comissão, qual é? Jesus disse: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus capítulo 28 é a grande comissão, é a grande ordenança de Jesus para a igreja. É: ide e fazei discípulo. Então nós temos um grande mandamento e uma grande comissão. Esses são os fundamentos da igreja do Senhor Jesus. Amarás a Deus de todo o teu coração. O que é isso? Adoração. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que é isso? É serviço. E de fazer discípulo. Isso é missão. Batizando-os. O que é isso? É comunhão. Ensinando-os a observar todas as coisas. O que é isso? Discipulado. É isso que nós estamos fazendo. Nossa igreja existe para celebrar, escreva isso aí, celebrar a presença de Deus. Nossa igreja existe para demonstrar o amor de Deus. Escreva isso aí, demonstrar o amor de Deus, que é serviço. Nossa igreja existe para comunicar a palavra de Deus, missões. Comunicar, escreva isso aí, comunicar, missões. Nossa igreja existe para incorporar a família de Deus. O que é isso? Comunhão. Nossa igreja existe para
educar o povo de Deus. O que é isso? Discipulado. Então, nós existimos para celebrar a presença de Deus, demonstrar o amor de Deus, comunicar a palavra de Deus, incorporar a família de Deus e educar o povo de Deus. Esses são os propósitos que estão envolvidos na missão da igreja ou na existência da igreja. Adoração, serviço, missões, comunhão e discipulado. Só para você se guiar, nós estamos na página de número 25. Nós existimos para celebrar a presença de Deus. O que é isso? Adoração. Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele servirás. Mateus capítulo 4, versículo 10. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Os que o adoram em espírito e em verdade. Então nós existimos para adoração. Quais são as expressões de culto nossas? As nossas expressões de adoração: louvor, compromisso, a oração, a ouvir a palavra de Deus, dar, dizimar, batizar, meditar, ceia do Senhor. São todas expressões do nosso culto. São todas expressões que realizamos no nosso culto. Qual é o nosso estilo de vida, o nosso estilo de culto? Celebração, inspiração e preparação. Então nós fazemos reuniões, nossos cultos, eles servem para celebrar, para inspirar e para preparar os crentes. Então essa é a base das nossas reuniões. Nós existimos para servirmos a Deus e ao próximo. Existimos para servirmos a Deus e ao próximo. O nome disso é ministério. Ora, a diversidade de dons e a diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e 5. Cada um de nós recebeu do Espírito Santo pelo menos um dom espiritual para ser usado a serviço de Deus e do próximo, a fim de produzir o crescimento na igreja. Em nossa igreja, preste atenção nisso, cada membro é um ministro, escreva isso aí, ministro, servo, serviçal, ministro. Cada tarefa é importante, todas as tarefas são importantes. Então escreva isso aí, importante. Cada tarefa é importante. Cada membro é um especialista em alguma área de serviço. Cada membro é um especialista em alguma área de serviço. Existimos para comunicar a palavra de Deus. O nome disso é missão ou missões. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10. Em Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, é dever da igreja, é missão da igreja, é parte da obrigação da igreja fazer missão, evangelizar, comunicar as boas novas. Por que a nossa igreja deve pregar o evangelho? Por que devemos pregar o evangelho? Porque Deus ama as pessoas. Porque Deus ama as pessoas e Ele deseja que todos conheçam a sua palavra. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, e outras referências que nós temos, diz: o Senhor é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Essa é a vontade de Deus, que todos se arrependam, todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que todos encontrem a Jesus como Salvador. Então Deus se utilizará de todos os meios possíveis para salvar mais pessoas. E nós temos a obrigação, o dever de pregar o Evangelho. Porque Deus ordena, escreva isso aí, porque Deus nos ordena ganhar pessoas. Nós somos chamados para frutificarmos. Lucas, capítulo 14, versículo 23, diz lá: saí pelos caminhos e valados e obrigai-os a entrar. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos para irem buscar as pessoas, para irem atrás das pessoas, a fim de trazê-las para a festa. E ser-me-eis, disse o Senhor, testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Bom,
Porque esta é a vontade de Deus. Por que nós devemos comunicar e fazer missões? Porque esta é a vontade de Deus. Escreva aí, vontade de Deus. Colossenses 2,19 diz: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo como um aumento concedido por Deus. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja deve crescer sempre. Desculpas, aqui vão algumas desculpas que não são bíblicas para não crescer. Deus não está interessado em números. Nossa igreja quer mais qualidade do que a quantidade. Grandes igrejas são frias e impessoais. Isso não é verdade. A verdade bíblica é que toda igreja precisa crescer. Toda igreja precisa aumentar o seu rebanho. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse mais: fazei discípulos. Então, é obrigação da igreja procurar o crescimento e buscar crescer. Cremos que nossa igreja precisa ser grande, mas também precisa ser pequena. Escreva isso aí: grande e pequena. Cremos que a nossa igreja precisa ser grande e pequena ao mesmo tempo. Como funciona isso? Nós somos grandes, todos reunidos no mesmo lugar, e somos pequenos num grupo como esse, que é o grupo do discipulado. Então, na igreja, existem muitos pequenos grupos e a grande celebração, a grande reunião. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24 diz isso. Existimos como igreja para amar o nosso próprio. O nome disso é comunhão. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. João capítulo 13, versículo 35. O coração da igreja deve estar nos, escreva aí, pequenos grupos. O coração da igreja pulsa, ele deve residir em grupos pequenos, em ajuntamentos menores. Então, o coração da igreja deve estar nos pequenos grupos. Cada membro precisa ser parte do outro. É nessa comunhão, é nesse pequeno grupo, é nesse ajuntamento que a igreja pulsa e que a igreja cresce. Existimos para educar o povo de Deus. O nome disso é discipulado. Pelo que deixemos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos até a maturidade. O nome disso é crescimento e discipulado. Hebreus capítulo 6 e 1. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 3 e 18. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13 diz: ele deu uns como apóstolos, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a igreja existe para o discipulado. A nossa declaração de fé, ela resiste no que cremos. Qual é a base da nossa fé? Qual é a razão da nossa fé? Nas crenças essenciais, nós temos, escreva aí, unidade. Nas crenças essenciais, nós temos unidade. Nos princípios eternos, temos unidade. Efésios 4, 4 e 5 diz: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé. Nas crenças não essenciais, nós temos liberdade. Naquilo que a Bíblia não fecha a questão, nós temos liberdade para crermos e aceitarmos. Ora, ao que é fraco na fé, acolhei-o, mas não para condenar-lhe os escrúpulos. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Está em Romanos, capítulo 14, versículos 1, 4 e 12. Então, naquilo que que é essencial, naquilo que não podemos abrir mão, nós temos unidade. Naquilo que não é essencial, nós temos liberdade em Cristo Jesus. A fé que tens, guarda contigo diante de Deus. Em todas as nossas crenças nós mostramos, escreva aí, amor. Amor. Em todas as nossas crenças nós demonstramos amor. 1 de Coríntios, capítulo 13,
Versículo 2. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Nossas crenças essenciais. Agora nós vamos falar sobre aquilo que baseia a nossa fé, aquilo que é o esteio, é a base de todas as nossas convicções como igreja. Nossas declarações de fé, elas são muito importantes e você deve se aprofundar nesses ensinamentos. Eu quero colocar para vocês alguns deles. Sobre Deus. O que nós cremos sobre Deus? Deus é o Criador e soberano do universo. Ele existe eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é a essência, é a base da nossa fé e da teologia acerca de Deus, ou do estudo acerca de Deus, da nossa teologia sistemática. Sobre Jesus Cristo, o que cremos acerca de Jesus? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é igual ao Pai. Jesus viveu uma vida humana sem pecado e se ofereceu a si mesmo, morrendo na cruz como sacrifício perfeito pelos nossos pecados e todos os povos. Ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias para demonstrar o seu poder sobre o pecado e sobre a morte. Ele subiu à glória do céu e voltará à terra para reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é o que cremos acerca do Senhor Jesus. Sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é co-igual ao Pai e ao Filho. Ele está presente no mundo para despertar a consciência dos homens para a necessidade de Jesus Cristo. Ele também passa a habitar em cada cristão a partir da conversão. Ele dá poder para o viver cristão, entendimento das verdades espirituais e direção para as escolhas do que é certo. Dá a todos os crentes os dons espirituais. Como cristãos, procuramos viver sob o controle do Espírito Santo. O que cremos sobre a Bíblia? Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus para nós. Foi escrita por homens sobre a orientação sobrenatural do Espírito Santo. É a fonte suprema da verdade para a fé e a prática dos cristãos. Porque é inspirada por Deus, a Bíblia é a verdade sem qualquer sombra de erro. Isso é o que nós acreditamos sobre a Bíblia Sagrada. Sobre os seres humanos, qual é a nossa base? Qual é a nossa crença? As pessoas foram feitas à imagem espiritual de Deus para serem semelhantes a Ele em caráter. São a coroa da criação de Deus. Embora todas as pessoas possuam um tremendo potencial para o bem, todos nós somos marcados por uma atitude de desobediência a Deus. Isto se chama pecado. Esta atitude separa as pessoas de Deus e causa muitos problemas na vida humana. Sobre a salvação, o que nós cremos? A salvação é uma dádiva graciosa de Deus para nós. Mas nós precisamos aceitá-la. Nunca podemos nos livrar do pecado através de boas obras ou melhora de comportamento. Só confiando em Jesus Cristo como oferta de Deus para o perdão, a pessoa é salva da condenação dos pecados. Quando deixamos a nossa vida desregrada e nos voltamos para Jesus através da fé, somos salvos. A vida eterna começa no momento em que recebemos Jesus pela fé em nossa vida. Sobre a segurança, sobre a convicção, porque Deus nos dá a vida eterna em Cristo Jesus, o verdadeiro crente está seguro da salvação para a eternidade. Se você foi genuinamente salvo, você não pode perder a salvação. A salvação é mantida pela graça e pelo poder de Deus
e não pelo esforço próprio do cristão. É a graça e o poder de Deus que nos dão segurança. Sobre a eternidade. As pessoas foram criadas para viverem para sempre. Podemos viver eternamente separados de Deus por causa do pecado, ou eternamente com Deus através do perdão e salvação. Estar eternamente separado de Deus é inferno. Estar eternamente em união com Deus é vida eterna. Céu e inferno são realidades da existência eterna. Nossos princípios, as crenças, não são importantes até serem traduzidas em ações. Alicerçadas no que a Bíblia ensina, nos sentimos solidamente baseados quanto a 7 práticas que vamos falar com você agora. Quando estamos alicerçados em tudo que a Bíblia ensina, aí estamos solidificados, solidamente baseados nas práticas que vivemos. Então anota isso aí. A Bíblia, anota aí, Bíblia. A Bíblia é a nossa fonte de autoridade. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Desde que a palavra de Deus é a única autoridade verdadeira e segura, nós aceitamos a Bíblia como nosso manual de vida. Nossa primeira questão, quando enfrentamos as decisões, é: o que a Bíblia diz a respeito disso? Fazemos diariamente a leitura da Bíblia, estudo bíblico e memorização da Bíblia. Gente, a Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Nós vivemos baseados no que a Bíblia diz. E sempre que temos que tomar uma decisão, a pergunta é: o que a Bíblia diz sobre isso? Então, nós vivemos num tempo onde as pessoas estão sendo guiadas pelo que a internet diz, pelo que os programas ou que os livros seculares, o que as pessoas escrevem, dizem, ou influenciados pelos influenciadores digitais. Mas nós precisamos entender o seguinte: a nossa regra de fé é a santa palavra de Deus. Ler bons livros é importante, ouvir boas pregações é importante, ter mentores que nos ensinam, que nos ajudam é importante, mas o que realmente deve nortear a nossa vida são as regras da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso livro de regra de fé e de prática. Escreva isso aí agora. Autonomia da igreja local. Esses são os nossos princípios. Autonomia da igreja local. Também ele é o cabeça do corpo da igreja. Cristo é reconhecido como cabeça de nossa igreja e não qualquer outra pessoa, grupo ou organização religiosa. Mesmo reconhecendo o valor das associações, das convenções, das corporações e com outros grupos de cristãos, nós cremos que a igreja local deve ter governo próprio e independência de qualquer tipo de controle denominacional. No relacionamento com as igrejas irmãs que sustentamos, nós encorajamos cada congregação, cada igreja com a irmã a ter sua própria estratégia, estrutura e estilo. 3, escreva aí. O sacerdócio de todo crente. Sacerdócio de todo crente. E nos fez reino e sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele seja a glória. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, diz que o sacrifício de Jesus, consumado na cruz, nos fez reino e sacerdote. Então, nós vivemos o sacerdócio universal de todos os crentes. Antes, nós dependíamos de um sacerdote para chegarmos a Deus. Agora, todo crente pode se achegar a Deus através do sacerdócio universal. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciardes as grandezas daquele que vos chamou. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. A Bíblia ensina que o crente é chamado para servir por tempo integral como cristão, a despeito da sua vocação. Praticamos a verdade de que cada crente é um ministro, é um servo, e o encorajamos a encontrar um lugar de serviço no ministério.
Todos os crentes têm acesso direto a Deus através da oração e da leitura bíblica. Então, nós temos acesso direto ao Senhor, sem intermediários, por meio da oração, por meio da leitura bíblica. Próximo. O dízimo, escreva aí, dízimo. O dízimo é a responsabilidade de cada crente no sustento da obra da igreja. O dízimo é a responsabilidade de cada crente no sustento da obra da igreja. Também todos os dízimos da terra, quer os cereais, quer os frutos das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Levíticos capítulo 27, versículo 30. Nós entregamos o dízimo à igreja para o sustento do corpo de Cristo, como Deus determinou. Reconhecemos que dar 10% do nosso salário é o padrão bíblico de dar. A 10ª parte, ou as primícias, o dízimo, é aquilo que Deus pediu. Você precisa entender o princípio bíblico do dízimo. Dízimo não é uma ordem apenas. Dízimo é um princípio relacional. Há muita confusão acerca do dízimo e há muitas pessoas que discutem, mas Deus, quando instituiu o dízimo, ele instituiu como um princípio relacional entre ele e o homem. Nós entregamos de volta a 10ª parte como reconhecimento de que tudo que Deus nos dá, de que tudo que temos, foi Ele quem nos deu. E essa 10ª parte é um reconhecimento nosso a Ele por tudo que Ele nos deu. Esse dízimo, Ele estabeleceu em Levíticos, que é para o sustento da sua casa, do seu templo. Então, nós dizimamos por obediência e por amor ao Senhor. Bom, próximo. A vida dirigida pelo Espírito. Nós cremos nisso. A vida dirigida pelo Espírito. Escreva aí, dirigida. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós cremos que a única forma possível de vivermos como cristãos é através do poder de Deus em nós. Assim, buscamos praticar a dependência diária do Espírito Santo, que nos torna capazes de fazer o que é correto. Nós vivemos dirigidos pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que habita em nós que nos dá a capacidade de discernirmos o que é certo e o que é errado. Os 3 atributos do Espírito de Deus que habita em nós e nos guia através do Espírito Santo são a comunhão, a intuição e a consciência. Então, através desses atributos, nós somos dirigidos pelo Espírito para fazermos o que é correto. Próximo. O falar aos outros sobre Jesus. Escreva aí, falar. Falar aos outros, comunicar. Falar aos outros sobre Jesus. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estarmos prontos para falarmos com outras pessoas sobre Jesus. É responsabilidade de todo cristão compartilhar as boas novas com aqueles que Deus nos põe em contato. É nossa responsabilidade. Praticamos o evangelho pessoal ou o evangelismo pessoal e convidamos amigos para a igreja de maneira natural. A prática do evangelismo pessoal é algo inerente à vida cristã. Então nós temos a necessidade de compartilharmos sobre o amor de Deus. E quando fazemos isso, comunicamos, falamos de Jesus para as pessoas que estão ao nosso redor. Esses são os princípios, esses são as bases da nossa atitude, da nossa vivência na igreja e na fé cristã. Que Deus te abençoe. Daqui a pouco nós voltaremos falando sobre a ação evangelística de nossa igreja.